A paz do Senhor a todos os irmãos. Eu sou o teu irmão evangelista Jonatas e hoje, nesta feita, estamos aqui para mais uma vez estarmos aqui trazendo um texto que possivelmente nós todos entendemos errado. É o texto de Gênesis capítulo 6, versículo 6. Primeiro eu vou para o texto que sustenta o contrário daquilo que eu irei estar conversando com os irmãos hoje. O texto de Números 23, 19. Ele vai dizer o seguinte, que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E essa verdade, ela é ratificada, ela é confirmada inúmeras vezes pela Escritura Sagrada. Uma delas nós temos aqui, 1 Samuel 15, 29, onde vai mostrar que Deus não se arrepende. Oséias 13, 24, Tiago 1, 17. São textos que mostram que Deus não se arrepende. O problema é que quando nós olhamos para alguns textos no Antigo Testamento, somente no Antigo Testamento nós vamos encontrar textos assim. São textos, eles parecem contradizer o que está escrito. Essa verdade que vem sendo sustentada desde os antigos, do Antigo Testamento e até o Novo Testamento na carta de Tiago. Isso acontece porque Gênesis capítulo 6, 6 vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Mas em Números, em 1 Samuel, Oséias, Tiago e outros textos, dizem que Deus não pode se arrepender. Ele não se arrepende porque ele não é homem. E aqui ele vai dizer também em 1 Samuel, o momento onde Deus chega para Samuel e diz que ele havia se arrependido de ter colocado Saul como rei. Como entender isso? Sendo que ele mesmo deu a palavra em Números capítulo 23, que ele não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então algo está desconexo, algo está divergente nisso. E isso acontece por quê, irmãos? Há outros textos que nós poderíamos citar aqui, mas por hoje nós vamos entender isso aqui. Deus se arrepende? Deus ele se arrepende de alguma forma? Deus pode se arrepender? E eu já digo para os irmãos que não. Deus não pode se arrepender. Por que Deus não pode se arrepender? Primeiro, porque o nosso Deus, mesmo que ele seja um Deus pessoal, um Deus que se relaciona conosco de maneira íntima, particular, o Deus que fala conosco em particular, mesmo em meio à multidão. O nosso Deus é um Deus de intimidade, é um Deus de relacionamento. Mas ele é um Deus transcendental e soberano. O que significa isso? Ele é de eternidade a eternidade, ele está fora do tempo, ele está fora do espaço, ele está fora de todas as leis da física e das leis que nos regem nesse mundo. As leis que nós cremos, que ele mesmo criou, para estar sob a sua palavra de ordem que ele deu desde o Gênesis. Então, Deus ele vai dizer que ele não pode se arrepender, porque ele não é filho do homem. E por que isso, irmãos? O arrependimento ele só acontece quando você desconhece o futuro e você planeja algo pensando no futuro que vai dar certo, só que dá errado. E quando dá errado, o arrependimento acontece. O arrependimento ele é um sentimento que só vem quando nós erramos. E Deus não pode errar, Deus nunca erra. Deus é imutável, ele é infalível, ele não erra. E outro ponto é que o nosso Deus ele é onisciente. Como que ele vai escolher algo, sabendo que lá na frente vai dar errado, e ele vai escolher sem saber disso? Você entende por que Deus não pode ter esse sentimento de arrependimento? Esse sentimento é meramente humano, porque nós podemos errar nas nossas decisões hoje. Tomar decisões achando que estamos certos, mas lá na frente, como nós desconhecemos o desfecho final, nós podemos se arrepender porque deu errado. Nós podemos fazer coisas pensando que vai dar certo e dar errado. Mas Deus não pode errar. E Deus não pode se arrepender de algo que vai acontecer lá no futuro, porque Deus já conhece o futuro, ele já está lá no futuro. Deus ele está além do tempo.
em esses mesmos sentimentos. Existem sentimentos de Deus para conosco que são comunicáveis e outros não são comunicáveis. Amor, por exemplo, é comunicável. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Justiça é comunicável. Deus é justo e Ele requer de nós justiça. Mas obviamente que a nossa justiça ela não se equipara à justiça de Deus, mas é algo, sentimento, atributo que é comunicável a nós. Então nós precisamos olhar para esses textos com esses óculos, porque nós estamos falando de um sentimento de Deus e não nosso. Nós podemos definir o sentimento do homem, talvez, mas o sentimento de Deus não é possível nós dimensionarmos ou assemelharmos aí o sentimento de Deus ao sentimento do homem. Por que não? Porque o sentimento de arrependimento, ele só ocorre quando nós planejamos algo no presente, pensando que vai dar certo no futuro, mas como nós desconhecemos o futuro, nós fazemos, assinamos, apostamos nossas fichas e quando chega lá no final, no futuro, dá errado. Então vem um arrependimento. Por que eu fiz isso? Eu não deveria ter feito. Agora eu pergunto para os irmãos, Deus pode errar? E eu faço mais uma pergunta, Deus desconhece o futuro? Não, Deus conhece o futuro. Então como que alguém que não pode errar e que conhece o futuro pode se arrepender, ter um sentimento de arrependimento? Então esse sentimento não existe no vocabulário de Deus, no vocabulário eterno. Por que então que está escrito em Gênesis 6, em 1 Samuel 15, em Êxodo 32:12, em Jonas 3:10, está escrito que Deus se arrependeu? Eu explico para os irmãos de uma forma bem simples, trazendo agora para os nossos dias, tá? Trazendo agora para uma área que nós conhecemos. Quando se fala em tradução bíblica, as traduções à Bíblia, nós entendemos que a Bíblia não erra. A Bíblia é inerrante, as verdades contidas nela, você pode crer, ela não erra. O que está escrito ali vai cumprir. O que está escrito ali é a verdade. Mas o que pode errar, ou pode até mesmo se equivocar, são os manuscritólogos, que são aqueles que redigem a Bíblia, aqueles que atualizam, editam a Bíblia, aqueles que a Bíblia foi passada, nós sabemos, de carta em carta, né? De epístola em epístola, foi tirada xerox, até chegar na nossa mão. Até chegar na nossa mão, passou por muitas mãos. E alguns textos, né, o responsável são esses manuscritólogos que traduzem a Bíblia, que colocam a melhor palavra que se aproxima do nosso cotidiano para nós entendermos. Então eles tentaram aqui colocar o sentimento de Deus em decorrência do ocorrido. Eles pensaram, por que Deus enviou o dilúvio? Só pode ser devido ao arrependimento. Então eles colocaram a palavra arrependimento, na verdade, por não saber qual palavra usar em relação a Deus. Hoje, você já pode ver na Bíblia, por exemplo, na versão King James atualizada, 2011, você vai ler nesse texto aqui, está escrito assim, que Deus se entristeceu. Aí é outra coisa. Deus se entristece. Isso tem respaldo bíblico. Nós vemos Deus se entristecendo. Outra coisa, Deus lamenta. Quando o homem se perde, quando o homem peca, Deus lamenta a perda do homem. Ele falou, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Nós vemos Deus se lamentando. Por exemplo, aqui, Mateus 23, 37 a 39, quando ele chega para Jerusalém e fala, Jerusalém, Jerusalém, que mata e apedreja os profetas. Nesse momento, quantas vezes eu tentei ajuntar vocês debaixo das minhas asas, como a galinha junta os seus pintinhos, e vocês não quiseram. É uma expressão de lamento do próprio Cristo aqui. E nós vemos diversas expressões dessa. Então, arrepender é uma palavra que não existe no vocabulário de Deus, existe no nosso, porque nós podemos errar. Mas Deus se lamenta, Deus se entristece. No lugar de arrependimento, você pode colocar Deus se entristeceu.
Deus se entristeceu por ter escolhido a Saul, por exemplo. Deus lamentou. Então é isso, irmãos. Deus se arrepende? Não, Deus não se arrepende. A Bíblia diz diversas vezes que Ele não se arrepende. E nós temos respaldo suficiente para poder dizer e crer que Deus não se arrepende. Só essa parte que mostra que é algo do nosso caráter, da nossa característica humana, algo da nossa voltado mais para a personalidade, algo que nos caracteriza. Temperamento, arrependimento vem quando há precipitação, arrependimento vem quando há pecado, arrependimento vem quando nós erramos, que Deus não pode errar. Então ficamos esclarecidos hoje. Deus não se arrepende, mas Deus lamenta. E todas as vezes que Deus lamenta, todas as vezes que alguém tem de padecer por um pecado que cometeu, todas as vezes que alguém tem de passar por um momento indesejado, devido a um ato que cometeu ou a uma decisão que tomou precipitada, Deus lamenta essa situação. Mas Deus não se arrepende, porque Deus sabia que o homem ia errar no Éden. Mas mesmo assim, Ele já tinha preparado o cordeiro antes da fundação do mundo para morrer. Ele sabia que esse era o preço que ele deveria pagar para nos ter morando com Ele na glória. Então, Ele olhou para nós e falou: vale a pena. Aí eu pergunto para você hoje: vale a pena você pagar um preço? Vale a pena você se esforçar mais por Ele? Vale a pena você carregar a sua cruz até o final, sofrer as dores necessárias e as aflições que esse mundo nos impõe por Ele? Vale a pena? Porque Ele olhou para a cruz, Ele olhou para a chibatada, Ele olhou para os cravos, Ele olhou para a coroa de espinho, Ele olhou ali para toda aquela situação que Ele foi submetido por mim e por você, e Ele disse: vale a pena. Então fique com essa palavra no teu coração. Deus abençoe a sua vida e Deus abençoe a sua casa.